E aí galera, Shalom a todos vocês. Peraí, deixa eu procurar um negocinho aqui. Shalom, shalom, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo na paz e na bênção. E... gente, bom gente, shalom, como é que vocês estão? Baruch Hashem, que o Eterno esteja conosco com a sua misericórdia, que Ele sempre nos conceda bondade e misericórdia para com as nossas vidas. É muito bom estar na presença do Eterno. Vou estar compartilhando, se você quiser compartilhar, nos ajudar a compartilhar, convidar os amigos. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? E é muito bom compartilharmos o conhecimento das Escrituras. Sou professor de hebraico, cultura judaica, como todos já conhecem. Então, eu falo aquilo que eu estudei, que eu aprendi, e quero falar um pouco para vocês terem uma ideia dentro da tradição judaica, a ideia do Mashiach ben Yosef, tá? Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi. Não sei se você já ouviu falar. Isso na tradição judaica. Logo vocês vão entender. Tá? Isso está na literatura judaica, na esperança messiânica. Logo eu vou trazer uma introduçãozinha para você entender como é interessante a ideia do Mashiach, Mashiach quer dizer ungido, ben Yosef e Mashiach ben David, tá bom? Vocês têm uma ideia de como é interessante isso. Eu vou só acabar de compartilhar aqui, ajuda a compartilhar, tá, gente? E convida os seus amigos, e eu tenho certeza que vai ser interessante para nós entendermos esses termos aqui da tradição judaica, fazendo, claro, entendendo a Brit Hadashah e as promessas dos profetas, né? Então, vamos lá, só estou compartilhando, tá, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Beleza. Pronto, gente. Vamos lá. Queridos, na tradição judaica, os rabinos, os sábios, estudando as escrituras, eles perceberam pelo menos duas características do Mashiach. Características diferentes. Eles perceberam que havia um Mashiach. Mashiach, gente, quer dizer Messias, ungido. Tá? O Mashiach ben Yosef. Ben quer dizer filho. Yosef quer dizer José. Ou seja, o Messias, filho de José, e o Messias ben, ou seja, Mashiach ben David, ou seja, o Mashiach, filho de Davi. Então, eles entenderam o Messias, que seria da tribo de José, e o Messias da tribo de Davi, né, de Judá. Alguns judeus hoje, porque se você faz uma análise dentro do texto bíblico, né, do Novo Testamento, da Brit Hadashah, você vai perceber, né, por exemplo, dentro dos teologicamente, né, o Messias que é tipologicamente representado por José. José que foi jogado no poço, José que sofreu, José que foi levantado, né,
como o rei do Egito, e sempre fazemos essas comparações tipológicas. Antes da teologia fazer, né, dentro da teologia fazer essas comparações, a tradição judaica já via isto. E nisto, o Novo Testamento traça as duas vindas do Mashiach. A vinda do Mashiach, do Messias, que veio, né? Ele veio a primeira vez, o Novo Testamento narra, decepcionou um pouco a perspectiva de vários judeus, porque eles tinham uma perspectiva correta, mas parte dessa perspectiva eles distorciam, eles tinham uma visão diferente, por não compreenderem, parte deles não compreenderem que havia uma perspectiva diferente na primeira vinda. E eles entenderam também que haveria uma segunda vinda do Mashiach, tá? Que implantaria o seu reino milenar. Então, essa ideia que reflete o Novo Testamento, como nós temos a vinda do Messias, principalmente quando ele vinha implantar o milênio, conforme está no livro do Apocalipse. Então, nós temos ali o filho de Davi, né? A geração e a raiz de Davi, conforme está no livro do Apocalipse. Na tradição judaica, já falava sobre isso e temos aqui muitas perspectivas. E eu tenho aqui um PDF que coloca 60 formas mostrando como a vida de Yosef prefigura a vinda de Yeshua HaMashiach. Então, falando primeiro do Messias Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef. Neymar, não entendi. Bom, na tradição judaica, o conceito de Mashiach ben Yosef, ou seja, Messias filho de José, e o Mashiach ben Davi, ou seja, Messias filho de Davi, representa duas figuras messiânicas distintas com papéis completamente complementares no processo da redenção do mundo. Bom, para vocês entenderem, o Mashiach ben Yosef é visto como um precursor do Mashiach ben Davi. Ele é associado com o patriarca José, a sua história de sacrifício e sofrimento. E acredita-se que o Mashiach ben Yosef desempenha um papel militar. Esse era o conceito da tradição judaica. Então, por isso que quando o Messias veio, e ele não veio como militar, eles começaram a negar o Messias, porque para eles o Messias seria um grande político. Mas a questão é o seguinte, que o Mashiach vai vir como um grande militar, conforme está no livro do Apocalipse. Ele vai vir. E conforme está em Isaías, né? No livro do profeta Isaías, capítulo 64, 65. Porém, a questão é que o tempo de Deus, ou seja, a sua pontuação cronológica não é o mesmo dos homens. É isso que confundiu Israel. Bom, eles esperavam um Messias militar, liderando Israel em batalhas, enfrentando inimigos, especialmente aqueles que se opõem a Israel. Então a sua figura é associada a uma redenção inicial e muitas vezes envolve sofrimento e até martírio, o que torna uma figura trágica. Então eles tinham sim essa ideia até do Mashiach, o Mashiach que entraria em batalha como militar e também seria martirizado. Olha, isso é interessante. Eles esperavam. Qual é o problema? Quando o Messias veio, o Messias ele não demonstrou essa característica militar, mas ele trouxe uma ideia mais espiritual, um confronto mais espiritual.
Quando você lê o livro de Marcos, que tem uma conotação, uma linguagem bastante romana, legião, né? Que Jesus batia de frente com as legiões. Então Jesus ali como um soldado do reino do eterno, ele batia de frente com as legiões demoníacas, né? Com muita força, com muito poder. Só que Jesus, ele trouxe uma contradição, porque os judeus eles não conseguiam entender até hoje, né? Por que que judeus negam o Mashiach? Muitos judeus negam o Mashiach, porque eles dizem, ué, mas o Mashiach não completou a redenção de Israel, ele não lutou as guerras de Israel. O Messias que vocês têm na Bíblia aí, ele não trouxe o povo do cativeiro e tal. Ele não veio com espada, ele não veio lutar. Por quê? Porque esse Messias que eles esperam é o Messias ben David. E no Novo Testamento, na Brit Hadashah, que em hebraico nós chamamos Brit Hadashah, que traduzimos por Novo Testamento, essa ideia de um Messias militar que virá destruir os inimigos e guerrear as guerras do povo de Israel, isto vai acontecer literalmente. Então essa ideia que está profetizada pelos profetas, essa ideia do Messias que vai destruir os inimigos do seu povo, vai se cumprir, porém, na segunda vinda. Então, os judeus hoje se negam, né? E mesmo nós mostrando, por exemplo, essa ideia que eu estou mostrando aqui, é para mostrar para você que dentro da tradição judaica, do entendimento judaico, o Messias teria exatamente essas duas características. E alguns judeus espertinhos dizem assim, não, é porque não que um Messias teria essas duas personalidades, ou seja, essas duas características. É porque aí estão falando de Messias diferentes, aí é dois Messias, entende? Mas a literatura judaica trata o Messias com características diferentes, só isto. Ou seja, ele tem uma missão, na sua primeira vinda ele tem uma missão diferente, e na segunda vinda ele tem outra missão diferente, ele vai vir de outra forma. Exatamente aquilo que nós falamos assim, ó. O Messias veio como, na primeira vinda, o Messias veio como cordeiro. E na segunda vinda, o Messias virá como leão. Olha para você ver, nós estamos narrando, traçando duas personalidades, né? Duas personalidades de um Messias. Então, é uma questão de tempo. Beleza, gente? E na tradição judaica já existia essa ideia, né? Alguns interpretam o papel do Mashiach ben Yosef como alguém que prepara o terreno para o reino messiânico, corrigindo as injustiças, reunindo o povo de Israel, para que chegando o Mashiach ben Davi, seja plenamente bem sucedida. Então, assim, o que o Novo Testamento nos traz, a Brit Hadashah nos traz, é exatamente isto, gente. Exatamente isto. O Messias, a primeira vinda do nosso Mashiach é preparando o coração não só do povo de Israel, né? Porque o Israel, se você sabe, em Romanos capítulo 11, traça, né? Começa do capítulo 9, capítulo 10, versículo 11, Paulo especialmente, ele vai tratar do destino, né? Da posição atual e do destino redentivo do povo de Israel, e ele trabalha também nessas duas áreas, gentios e judeus. Ele vai trabalhar, né, o que é os gentios e o que é os judeus. Então aí nesse capítulo 9 de Romanos, e versículo 10 e versículo 11, ele trabalha o futuro do povo de Israel. E desde que o Mashiach se ofereceu como sacrifício vivo ao Pai no Calvário,
né, começou-se então o processo da redenção, um trabalhar diferenciado no coração do povo de Israel, né? Ou, por exemplo, nós temos milhares de israelitas que hoje já creem no Mashiach. Alguns ainda permanecem endurecidos por um propósito, mas o processo da redenção, a preparação do que o Mashiach, o Messias, fez no Calvário, continua. Então esse processo está em continuação, ou seja, preparando o mundo e preparando o povo de Israel para a vinda do Messias Mashiach ben David. Porque quando o Mashiach ben David, ben quer dizer filho em hebraico, David, né? Davi. Então quando o Messias, por que fazemos uma ligação, tanto o judaísmo quanto a Bíblia, as escrituras, faz uma ligação do Mashiach, do Messias, como filho de Davi. Davi foi um grande militar que implantou e expandiu a terra de Israel, né? Destruiu os inimigos de Israel e assim por diante. Vocês, leitores das escrituras, já leram a personalidade militar de Ben David, né? De Davi. No caso, por isso que o Novo Testamento, principalmente no livro do Apocalipse, vê lá, o livro do Apocalipse faz uma relação do Mashiach como geração e raiz de quê? De Davi. Aí nós vemos, né, o Mashiach, se você continuar lendo as narrativas do livro do Apocalipse, o Mashiach com uma espada na mão, né? Uma espada que saia da sua boca, num cavalo branco, né? Vindo guerrear e tal. Observe a característica militar do Mashiach, do Messias. Entende? Então o Novo Testamento faz essa... Então é isso aí. Então quando na literatura judaica, né, na perspectiva judaica, esperança messiânica, mesmo antes do Messias vir, ter nascido, essas duas características do Messias já era traçado dentro da cultura judaica. Entende? Então por que atualmente muitos judeus agora tentam distorcer essa característica? E por que eles não creem no Novo Testamento vendo um Messias mais pacífico e não um Messias militar? Era para eles entenderem, graças a Deus, muitos judeus entenderam isto, tá? Muitos judeus entenderam isso, até porque quando eu estudei no Yeshiva Judaica, isso aqui são respostas apologéticas que eu recebi em Yeshiva Judaica aprendendo com judeus. E por que eles tentam negar isto? Isso tudo por causa da dureza do coração e da discriminação do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento faz um paralelismo tão grande com aquilo que eles acreditam dentro da tradição, que eles têm que dizer assim, não é assim não. Porque eles têm que descaracterizar o Novo Testamento. Mas graças ao nosso bom, eterno Pai, que centenas e milhares de judeus, e eu estudei Baruch Hashem com judeus que creem no Messias, que veio o Messias relatado pelo Novo Testamento, pela Brit Hadashah, eles nos traz sabedorias tão profundas e gloriosas, fazendo comparações da Brit Hadashah com a tradição, com o Talmud, o que o Talmud ensina e assim por diante. Então, meus queridos e amados irmãos, então o Novo Testamento nunca foi um erro, nunca foi uma fraude. O Novo Testamento está de acordo com a tradição, com a esperança judaica. O nosso Messias que veio, ele não veio como militar, ele não veio para construir templo humano, conforme ele disse, ele não veio matar, destruir os inimigos de Israel, pisando neles, como no lagar da ira do furor do Todo-Poderoso. Ele veio como um homem pacífico, destruindo as fortalezas de Satanás, tá? Ele veio destruindo as legiões satânicas, destruindo e dando oportunidade dos homens alcançarem a redenção. É isto que ele veio. Essa é a primeira missão do Mashiach, mas ele virá. Entende? Então, na tradição judaica, agora fala do Mashiach ben David, conforme eu já falei.
Em contraste, é o Messias final e eterno, descendente da linhagem de Davi, que reinará sobre o mundo de paz e justiça. Ele é o Messias esperado que completa a redenção, trazendo paz e harmonia universal e reinando a partir de Jerusalém. Lá em Jerusalém ele vai reinar. Quando o Mashiach ben Yosef é um guerreiro, né, no sentido guerreiro espiritual, o Mashiach ben Davi é visto como o rei messiânico definitivo que une as tribos. Então, isso está profetizado no livro do Apocalipse, e não só no livro do Apocalipse, mas pelos profetas que vêm profetizando a reunião do povo de Israel. Reconstrói o templo em Jerusalém, né? Ele reconstruirá o templo em Jerusalém e estabelece uma era de espiritualidade, conhecimento e conexão direto com o Eterno. Então, fazendo essas relações entre os dois, algumas tradições dizem que o Mashiach ben Yosef pode parecer em batalha e que levaria uma grande tristeza em Israel, mas que a morte pode ser superada e revertida na era messiânica do Ben David. Olha que interessante. Na tradição judaica, o Mashiach ben Yosef, ele teria um aspecto militar e que se ofereceria como sacrifício na guerra. Olha que interessante. Então, não foi isso que o Mashiach veio? Né? Nós temos a ideia pacífica, né? Literalmente ele não levantou espadas literais, mas ele levantou a espada espiritual, guerreou, destruiu as fortalezas do inferno, abriu portas da redenção e no fim foi sacrificado. Então faz um paralelismo com a esperança messiânica. Só que os judeus não entenderam, né? Parte dos judeus não entenderam. Mas ele fez isso. Lê o Novo Testamento, você vai perceber, né? Agora ele voltará novamente. Então essa é as comparações que nós fazemos, marcando então a plenitude da redenção messiânica. E algumas interpretações a essa figuração apontam para uma divisão entre o aspecto físico e político e o aspecto espiritual e escatológico da redenção, ambos indispensáveis para a chegada do reino messiânico na visão judaica. Beleza? Agora, meus queridos, estamos aqui com o texto. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco, dou um zoom, vamos ver se vai ficar legal. Beleza. Essas 60 formas aqui, 60 formas, é só para você fazer uma comparação profunda. Isso aqui, ó, é um texto elaborado por judeus messiânicos, então você vai perceber a profundidade. 60 formas mostrando como a vida de Yosef, né, de José, prefigura a vida de Yeshua HaMashiach. Vamos lá, eu não vou ler essas 60 formas, mas vou dar só uma introduçãozinha aqui, porque eu acredito que você precisa digerir o que já foi falado, né, assimilar melhor, para depois nós adentrarmos em coisas mais profundas. Por que cremos que Yeshua é de fato Mashiach ben Yosef? Mashiach, Jesus, né? Yeshua quer dizer o nosso Jesus. Mashiach quer dizer ungido, lembra disso. Mashiach quer dizer ungido, Ben quer dizer filho, Yosef quer dizer José, né? Ou seja, Jesus, filho de José. Qual José? Aquele José do Egito, né? Que esteve no Egito. Não há nenhuma profecia da Bíblia dizendo que viria um Messias da tribo de Efraim. E então, por que inicialmente este Messias foi chamado de Ben Yosef? Então, aqui está trazendo um questionamento, se não há uma profecia dizendo que haveria um Messias da tribo de Efraim, né, que veio de José. Então, por que? De onde que veio? Por que fazemos essa comparação de Jesus, né, do Mashiach? Porque aqui no caso a tradição judaica já fazia essa comparação com Yosef, né, José. Bom, porque a vida de Yosef, de muitas maneiras, se assemelhou à vida de Yeshua. E isto não é uma mera coincidência, e sim um prenúncio para que o Mashiach fosse reconhecido
quando viesse. Olha a sabedoria das Escrituras. Preste atenção à sabedoria divina, mano. Então não precisava, nós não precisava ter uma profecia direta. Olha, esse aqui, não. A vida de José é uma prefiguração, é um anúncio tão profundo, tão verdadeira, tão clara sobre o Messias, que não tem como nós negarmos. Não tem como. Deus já estava preparando o quê? O coração de Israel e o coração do mundo para entender essa conexão do Messias que viria com José. José é uma prefiguração messiânica muito profunda. Beleza? E vamos lá. É exatamente por isso que o Mashiach, que é o servo sofredor, né? Servo sofredor está se referindo a Isaías 53, é muitas vezes considerado como Mashiach ben Yosef, Mashiach filho de Davi. Filho de Davi. Não devido a uma linhagem sanguínea, tá? Descendente de Yosef, pois no Tanar o Mashiach vem explicitamente da linhagem de Judá. Então, já estamos deixando claro que nós não estamos falando de questões sanguíneas, tá? Mas sim devido a essa enorme semelhança, tipológico, tipo profecias que Deus de antemão já profetizava a... tô gravando aqui, depois vocês fazem barulho aí. Ei, eu tô gravando aqui, aí você fica fazendo barulho aí. Então, da linhagem de Judá, mas assim devido a essa enorme semelhança entre ambos. Beleza. Yosef e Yeshua. Ao olharmos com sinceridade os fatos da vida de Yosef, podemos ver claramente ali a vida, a missão e a obra redentora de Yeshua nela prefiguradas. Mostramos aqui 60 maneiras em que a vida de Yosef exibe um retrato precursor da vida de Yeshua, nosso Messias, né? Primeiro, olha aqui, Rachel. Rachel quer dizer Raquel, mas o seu nome em hebraico é Rachel. A mãe de Yosef era estéril, já começa por aí. Olha para você ver. E sua gravidez foi o resultado da intervenção direta de Deus. Deus aqui é uma forma judaica, tá? Que eles gostam de colocar assim. Deus. Bereshit, aqui está Gênesis 30 e versículo 2, né? Miriam é o nome de Maria, né? Porque o nome dela em hebraico é Miriam, tá, gente? Maria é uma tradução. Mãe de Yeshua também teve um parto não natural com a intervenção direta de Deus. Então observe que os dois nasceram o quê? Né? A princípio tiveram uma intervenção sobrenatural do Eterno. Segundo fato, o nascimento do filho de Raquel, iria remover a reprovação de Israel. Gênesis 30, versículo 23. Depois vocês lêem lá. O nascimento de Yeshua foi para a glória do povo de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. Yeshua também seria a luz das nações. Olha que interessante. Fato número 3. O nome de Yosef, está aqui o seu termo em característica em hebraico, é isso aqui, ó. Yosef, tá? Significa ele passa a adicionar. Ele possa adicionar. Um jogo de palavras dada por Rachel para expressar a sua esperança de ter mais filhos. Gênesis 30, 24. Yeshua significa Adonai, tá? Eu estou falando Adonai, mas aqui temos o tetagrama. Yud, He, Vav, He, tá? Aqui a transliteração colocou YHWH. Salva, ou seja, Adonai salva. E denota a libertação dos filhos de Deus através de Yeshua. Deus acrescentaria filho a Israel.
mais filhos ao povo de Israel. Nós fazemos parte disso. Olha para vocês verem que interessante. E daqui nós vamos fazendo as conexões. Fato número 4. O nascimento de Yosef marcou o fim do exílio de Israel da terra. Depois do seu nascimento, seu pai Jacó deixou Labã para ir à terra prometida. Foi isso que aconteceu. Gênesis 30 e 25. O nascimento de Yeshua marcou o fim do exílio espiritual de Israel. Então, ou seja, Deus abriu as comportas do exílio espiritual do povo de Israel. Então, aqueles que deram ouvido, por exemplo, os apóstolos eram todos judeus, né? Judeus, israelitas. Então, milhares de judeus saíram do cativeiro do pecado. Aí vamos estender literalmente no futuro eles que estão no exílio, ou seja, literalmente morando em outras nações, e Deus vai reunir o seu povo. Ou seja, tudo está o processo de redenção está em andamento. Fato número 5. Na tradição judaica, Yosef é considerado como inimigo de Esaú, que era considerado a personificação do poder gentil e a opressão de Israel. De forma análoga, o verdadeiro Yeshua HaMashiach é oposto ao mito romano, o qual é um sincretismo religioso que mistura a verdadeira história de Yeshua com as doutrinas do mitraísmo, que era uma das mais importantes religiões de Roma. Nota, Roma é originada dos descendentes de Esaú. É claro que os judeus, isso aqui está dentro das literaturas judaicas, tá? O que está sendo falado aqui. É claro que eles estão fazendo mais uma conexão espiritual, Esaú com Roma, né? Tem todo algo que eu precisaria explicar melhor, tá? Tem algumas coisas aqui interessantes, porém eu deveria desmistificar alguns assuntos aqui, mas vamos seguir. Então, os edomitas também eram considerados a personificação do poder gentil e opressão de Israel também. No nível mais profundo, Rassatã é Satanás, também é tido como uma tipologia de Esaú. E nesse aspecto, Yeshua também venceu os poderes das trevas por meio da vitória do madeiro. Ele é o abatedor da serpente, o inimigo final de Rassatã e seus servos, né? Está claro, não preciso nem explicar muita coisa. É claro que essas questões de Roma aqui eu vou ter que explicar por causa de algum fanatismo religioso que temos por aí, que dizem que o cristianismo, e eles fazem até ataque do Novo Testamento, tá? Com isso aqui, eles fazem até ataque do Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento é de Roma, então eles vão fazer essa conexão do que eu falei aqui, eles fazem uma perseguiçãozinha ao cristianismo, sem ter um discernimento e separação das coisas. Fato número 6. Yosef era um jovem precoce, que tinha recebido profecias na forma de sonhos dados a ele a parte do Eterno. Gênesis 37, 5. Yeshua também foi um jovem precoce. Estava no templo discutindo Torá com os sábios quando ele tinha 12 anos de idade. Olha para você ver. Ele era uma criança precoce que estava cheio de instruções dadas pelo Eterno, por ele a parte do Eterno. É isto? Yosef era um amado do seu pai. Gênesis 37, 3. O primogênito da mulher amada. Ele era Ben Yahid, ou seja, o filho único, como Isaac foi considerado por Abraão. Veja Akedá. Yeshua também é tido como filho amado do Eterno. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Yeshua também é descrito como Yahid, primogênito do pai. Interessante, né, gente? O único. Fato número 8. Yosef era um pastor, né? Roê, tá aqui, ó, Roê. Gênesis 37, 2. Yeshua, o Messias chamado de bom pastor, tá?
Nós temos aqui, ó, Hare Hatov, bom pastor. Yosef foi criado na terra prometida, Gênesis 37:2. Yeshua foi criado na terra prometida também, que era lá em Jerusalém. Fato número 10, só isso aqui, gente, porque são 60 características e tem coisas muito profundas e interessantes aí pra frente, viu? Yosef reportava os erros dos seus irmãos ao seu pai, Gênesis 37:2. Yeshua declarou que o mundo odiava porque as suas obras eram más. Yohanan, quer dizer João 7:7. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são fiéis a Deus. Por que que o povo de Israel, parte deles, odiavam o nosso Messias? Por quê? Porque Jesus reprovava as obras das trevas dos seus irmãos. A hipocrisia, a mentira, a falsas doutrinas e assim por diante. Legal, gente? Vamos lá. Só mais um pouquinho. Yaakov, que é Jacó, amava mais Yosef do que os seus outros filhos. Gênesis 37:3. Deus ama o seu filho e Yeshua de uma forma única, né? Temos aqui. Fato 12. Yosef foi ungido por seu pai com uma túnica de várias cores. Ou seja, Ketonet Passim. Tá aqui, ó, Ketonet, né? Então, Ketonet Passim. De forma análoga, Yeshua foi ungido como Mashiach e teve suas vestes perfumadas. Hebreus 1:9, Salmo 45, 7, 8. Tu ama a justiça e odeia a impiedade. Texto dos Salmos, né? Fazendo conexão com Hebreus. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros, e todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, né? Aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Que coisa linda, né? Fato 13. Yosef praticamente previu-se como libertador de Israel e o salvador do mundo. Gênesis 37, e foi isso mesmo, ó. Gênesis 37, 5-11. Semelhantemente, Yeshua compreendeu a si mesmo para ser o Salvador enviado pelo Eterno para Israel e o mundo, né? Yohanan 6:35, 8:12, e sem dizer o coração das Escrituras, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fato 14. Os irmãos de Yosef odiavam-no e não podia falar gentilmente com ele. Agora aqui que eu vou terminar e vou falar um pouco. Yeshua foi odiado sem causa e repetidamente testado por parte das autoridades religiosas, que eram filhos do seu povo e, portanto, seus irmãos. Yeshua, então, esse ódio está lá em Yohanan 11, 15 e também no capítulo 15, versículo 25. Yeshua cumpriu mais essa profecia citada no Salmo 109:3. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Então, amados, observe que para alguns judeus, quando você fala de Yeshua, eles ficam extremamente furiosos. E eu, tipo assim, esse espírito, né, vou pegar esse espírito de ódio, de rancor contra o Mashiach, tem passado até para alguns ex-cristãos. Muitos cristãos, amados, pra você ter ideia, emigraram do cristianismo para o judaísmo. Então essa oposição ao Messias, ao Novo Testamento, tem crescido muito. O ódio, né? Quando você pega as palavras do Messias, você ensina as palavras do Messias, a gente encontra oposição muito grande, um ódio muito grande. E muitos judeus, eles têm ódio quando falamos de Yeshua HaMashiach.
Vocês não teve experiência, eu já fiz parte de grupos em que tem judeus lá, que são lideranças, que são lá os ADMs. Quando se fala lá você pode falar Yeshua, Jesus, você vê uma zombaria, você vê uma oposição ferrenha mesmo, tá? E tem grupos, nós temos lugares, sites e grupos que é dedicado exatamente para combater o Messias, o Mashiach. Tudo que você fala sobre o Mashiach, do Messias, eles falam que é idolatria. Então, eu, por exemplo, já tive num grupo que está assim, combatendo a idolatria. Então, tudo que eles fazem é pegar texto do Novo Testamento e vai lá e colocam, dizendo que tudo está errado dentro da concepção judaica, e coloca lá que tudo isso é idolatria e tal, assim, cara, é para combater mesmo. Então, até hoje, esse ódio de muitos judeus e simpatizantes do judaísmo tem crescido, mas nós estamos firmes no Mashiach. Bom, gente, quem quiser a continuação em outro vídeo, num outro dia, deixa aí o seu pedido. Se vocês fizeram o pedido, aí eu vou fazer a continuação. Mas se não fizerem, para o Hashem, tá tudo bem, e que o Eterno vos abençoe, tá? Obrigado, gente. Amém.